Romanos capítulo 11, o versículo 29 até o versículo 2. Versículo 29 até o versículo 32, que diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, todos os há de misericórdia. Amém? Uma palavra bastante maravilhosa para nós nos dias de hoje, que fomos chamados por Jesus Cristo, nosso Senhor, para esta salvação, aonde aqui Paulo fala sobre o povo de Israel, o povo que rejeitou a Cristo, né? O povo que viu Jesus, que andou no meio deles, fazendo tantas coisas boas, tiveram um grande privilégio, que às vezes a gente nos dias de hoje, nós podemos pensar assim, mas se fosse eu, se eu tivesse lá, eu não fazia como eles fizeram. Muitos deles que desprezaram o Senhor. Mas tudo vem de Deus. Um Deus grande, um Deus sábio, que a sua sabedoria, a sabedoria de Deus, se torna loucura para o mundo. Mas para nós que fomos chamados por Deus, nós que nunca vimos o Senhor em carne, nunca vimos o Senhor, mas esta fé chegou em nosso coração e nós passamos a crer no Senhor. Cremos que o Senhor morreu, como disse Paulo, e que ressuscitou ao terceiro dia. E Ele está vivo para todo sempre. Apareceu aos nossos irmãos, apareceu para Pedro, apareceu para João. Nossos irmãos anteriormente, que viveram antes de nós, todos viram o Senhor ressuscitado. E Paulo, nas suas cartas, ele diz que depois pareceu a ele. Ele também viu. Um homem como era Paulo, mas ele também viu o Senhor. E ele diz, depois há mais 500 irmãos. E isto, irmãos, é uma coisa um mistério tão maravilhoso que foi revelado para nós, que é a salvação. A salvação que o Senhor nos deu é algo tão maravilhoso, porque nós não vimos o Senhor. Ninguém aqui pode falar que já viu o Senhor, porque não viu. Nós nunca vimos o Senhor, mas a nossa fé é uma fé, nós cremos de uma forma, porque Deus Ele colocou isso dentro do nosso coração. Porque eu tiro por mim que uma pessoa como eu, de uma família do sangue ruim, quem conheceu meu pai, até nos dias de hoje, pessoa que sabe de quem eu era filho, mas você é filho daquela pessoa? Sou. Mas Deus me tirou de lá. Deus me tirou de um lugar, irmãos,
porque é só Deus. É só Deus que pode fazer isso. A nossa crença hoje no Senhor, que somos salvos pela fé. Algo tão pequenininho, pela fé. O crer. Somos salvos unicamente por crer. E eu que criei em tantos tipos de santos, que fui criado dentro de uma casa com muitas imagens de escultura. Quando alguém falava do evangelho para mim, eu xinguei quando não era crente, a xingar crente também, por falar de Jesus para mim. Mas um dia eu ouvi a palavra de Deus, aquela mensagem que Nicodemos foi ter de noite com Jesus, e Jesus disse a ele: aquele que não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus. O dia que eu ouvi esta mensagem, à noite eu não consegui dormir. Parece que falava a noite inteira no meu coração sobre o nascer de novo. E passei assim um bom tempo com aquilo no meu coração, e aquilo parece que falava todo dia. O irmão falou essa palavra para mim, leu a mensagem inteira, explicou para mim sobre o novo nascimento, e a palavra sobre o nascer de novo não saía do meu coração. Eu fui para a igreja, cheguei num culto, dentro de uma casa, não cabia mais gente lá no Pouso Alegre, de tantos irmãos que tinha. E aquelas irmãs de seus 50, 60 anos, levantavam da sua cadeira para dar lugar para mim. Eu pensava, puxa vida, que coisa, eu nunca vi uma coisa. Uma pessoa, estou presenciando um negócio desse aqui. E eu já tinha ido naquele dia no culto para aceitar Jesus como meu Senhor, porque ele já tinha sentido no meu coração que o caminho era o Senhor Jesus, e não tem outro. E cheguei naquele lugar, um culto, ali estava o irmão Zezinho, o irmão Antônio Cunha, o irmão Orlando, o irmão Franco, que sempre ia também, dentro daquela casa, cheio de gente, tinha umas 20 pessoas naquela sala, cheio de irmãos, e só estava eu de não crente no meio, mas eu já tinha ido para aceitar Jesus. Um fala uma palavra, a irmã Tereza dá um testemunho, a irmã Tereza estava lá também, outro irmão dá uma palavra. Quando o irmão Antônio Cunha começou a pregar no meio do culto e falar, quem veio aqui hoje, aceita Jesus, não perca essa oportunidade, aceita Jesus. Hoje eu não aguentei, no meio do culto eu levantei minhas mãos e aceitei Jesus. Foi uma festa aquela noite no meio daquela casa, que era umas 8h15 mais ou menos. Eu já estava com as minhas mãos levantadas, recebendo o Senhor como meu Salvador, crendo naquilo que eu tinha ouvido, e creio até hoje, com todas as minhas fraquezas, mas eu creio que o Senhor ressuscitou, o Senhor está vivo. Eu creio no testemunho do Senhor, creio no testemunho que deu o irmão Pedro, que viu ele, creio no testemunho de Paulo, que disse que viu ele também, de todos os irmãos que viram ele em carne, viu ele ressuscitado, e testificaram. Eu creio no testemunho que nosso Senhor está vivo para todo sempre. Aleluia! E que por fim virá, viu? Por fim ele virá. E irá se assentar no trono em Israel, porque é dele por direito. É dele por direito. Como diz o primeiro versículo no Evangelho de Mateus. Mateus fez questão, já no primeiro versículo, em dizer que Jesus Cristo, filho de Abraão, da descendência de Davi. Por que já foi na descendência de Davi? Jesus andou no meio dos pobres, com a sua sandália empoeirada, mas ele é de descendência real. Ele é descendência de rei, tanto aqui da terra, como lá de cima, que é o maior, que é o nosso Deus. E que naquele dia, como todos os irmãos aqui eu sei que sabem, todos terão de chegar diante de nosso Senhor. Os que desprezaram lá no passado, e os que ainda desprezam hoje, que se não se chegar a Deus, naquele dia terá de chegar diante do Senhor.
aqueles que ultrapassaram terão de ver a face dele e confessar ainda, como disse Paulo, que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus, rogando as orações dos irmãos em meu favor, a favor da minha família. Eu agradeço no nome de Jesus a oportunidade.